Fala, minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pintura Relâmpago. Meu nome é Davi Calil e a gente vai fazer hoje, numa dessas dicas rápidas aí, o passo a passo da luz e sombra numa esfera partindo de um disco bidimensional, certo? Então a gente vai pegar uma forma bidimensional, transformar numa forma que tem a sensação tridimensional. E existem algumas coisas que acontecem quando a gente faz a luz e sombra numa esfera que vão se repetir infinitamente nas pinturas mais complexas que a gente vem a fazer. Num retrato, por exemplo, todas as preocupações que existem aqui existem num retrato. Então, quando a gente treina esses aspectos numa esfera, fica mais fácil. Vou dedicar esse vídeo aos meus alunos que estão começando agora da turma 3. Sejam bem-vindos. O curso começa essa semana. Em breve estou falando com vocês de novo. Já pega essa aula aí. E o Greg Tocchini, que é um grande parceiro, camarada, que fica conversando sobre pintura comigo e um grande artista que eu admiro muito. Então vamos lá. Primeiramente, eu começo colocando um tom médio para tirar o branco. Então, vamos deixar o background já com cinza. E esse tom médio, essa bolinha eu fiz anteriormente, tá? Com uma outra demonstração. Então eu vou fazer seguindo aqui, porque daí eu já falo dos aspectos principais. Daí vou usar a ferramenta de Airbrush no mesmo layer. E reparem aqui, porque a gente vai mexer hoje nessa janelinha, ó, tá normal. Então é o jeito que a ferramenta de Airbrush vem do Photoshop. E não é o Airbrush que faz uma ponta fininha. Tá vendo? Ó? Tem um Airbrush que você pega que ele faz uma ponta fina. Não sei onde ele tá agora. Aqui, ó. Tá vendo? Esse eu não gosto de usar, na verdade, porque ele cria sempre uma ponta. Se eu quero começar levinho, ele já faz uma linha dura. Então eu pego esse aqui, ó, é o redondo macio. Certo? Que ele é sempre uniforme. Daí eu começo com um tom médio, baixo, só para quebrar a composição aqui, ó, no meio. E ter um contraste para que a figura, né, e o fundo. Então, ó, faço aqui um pouco. Daí o que eu gosto de fazer nessa etapa, às vezes, já é criar um hard edge e um soft edge. Certo? Então, enquanto aqui vai grandão, ó. Opa. Eu gosto de brincar com o brush bem grande, às vezes eu dou só umas encostadinhas com ele, assim, ó, bem por fora mesmo, tá vendo? E agora já vou criar uma sensação de luz aqui. E tentar brincar um pouco, que eu falei com uns hard edge. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o pincel. E tá vendo aqui no começo da mancha? Eu vou deixar a borda mais dura. E pra cá vai ficar mais suave. Eu posso até pegar agora um tom um pouquinho mais claro. Então o que acontece? Quando eu preparo essa atmosfera geral, facilita a minha vida. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, principalmente porque eu estava conversando também com o meu camarada Greg a respeito, é isso aqui, ó. É legal pegar às vezes o dissolver, tá vendo? Por isso que eu falei dessa janelinha, ó, que é esse segundo modo. E daí eu gosto de aplicar ele um pouco, ó. Às vezes dá até para diminuir o fluxo aqui, ó.
para o airbrush ficar mais suave. Ó, 60, sei lá, 50. Assim vocês conseguem, se você sentir que ele está muito forte, você consegue controlar melhor, suavizando. E tá vendo esse dissolve que eu coloquei? Ele cria esse granuladinho, ó, que eu gosto de temperar, eu costumo dizer, com o granulado. Então eu não vou usar o tempo todo. Aqui. Ó, tá vendo? Eu pego ele aqui, ó, e dou só umas carimbadinhas. Olha que legal que fica já essa passagem. Beleza, vamos deixar assim essa parte e vamos fazer a bolinha. Daí eu vou criar um outro layer. Vou pegar a ferramenta de seleção, vou fazer com o Shift apertado para ficar bem perfeitinho meu disco. E a brincadeira aqui agora é explorar um pouco maior. Explorar as possibilidades de luz e sombra usando essa ferramenta do aerógrafo apenas. Tá? Então a camada do disco eu posso até pôr aqui, ó. Desenho. Vamos supor que aqui vai ser o meu desenho. Vou pegar um tom médio, preencher. E agora o importante, a única coisa que tem que lembrar de fazer é travar a transparência dele, tá vendo? Imagina que esse disco é a silhueta do personagem ou do rosto, do retrato que você vai pintar. Então, a partir do momento que você travou, tudo que você fizer agora, você preserva a silhueta dele. Então eu posso começar agora, ó. Antes de começar a fazer o volume nele, eu gosto de fazer a sombra projetada. Porque a sombra projetada já cria uma sensação de tridimensional. Então, eu vou pegar, ainda está no dissolve, lá no dissolver. Eu vou tirar já do dissolver para tirar um pouco essa textura. Tirar já, inclusive. Normal. Beleza. Então, eu vario um pouco, porque o excesso de textura incomoda também. Fica tudo muito granulado. E a ausência total da textura, às vezes cria uma sensação meio de plástico, né? E quando eu quero daí depois criar outras texturas assim, com airbrush, tipo de metal, de madeira, assim, daí também não posso ficar com muito desse granulado. Vale lembrar que sombra é mais borrada quando está distante do objeto e mais nítida a borda quando está próximo do objeto. Então, tá vendo? Eu vou recortar com o pincel com airbrush menor perto do objeto e a sombra vai ficar mais definida. Daí depois eu aumento, ó, e acerto o resto da silhueta com o pincel grande. Vem por dentro um pouquinho também aqui, ó. Daí dá essa mudança de espessura. Espessura não, tá vendo? Ó, vai ficando borrado. Eu gosto de brincar com isso bastante. Acho que o aerógrafo possibilita muitas passagens assim, mas tem que aprender a fazer. Eu também ainda experimento muito. Tá. Acho que aqui pode diminuir ainda. Tá, daí. Oclusão. Ó, antes de mexer. Eu venho às vezes com o pincel bem grandão do lado de fora. Tá vendo?
Beleza. Agora, oclusão. O que é a oclusão? Eu tenho a sombra projetada, mas daí, próximo do objeto que projetou a sombra, geralmente tem a oclusão, que é a sombra mais forte. O jeito de não deixar marca é sempre tentar trabalhar as coisas. Tá vendo? Ó? Pronto, agora eu consegui, eu acho. Fazer um softwarezinho. Salva aí. Tá, agora eu volto à pintura. Lembrar que tem que estar travado aqui o quadradinho da transparência, certo? O primeiro aqui, o cadeadinho. E agora, como é que a gente começa a colocar luz e sombra? Primeiro, vamos definir, já que a direção da luz está vindo aqui, e é por isso que eu coloquei um tom escuro atrás, né, ó, a gente começa com um pincel normal. Vamos colocar um pouquinho do granulado aqui também, ó, no dissolver. Eu penso assim, as primeiras manchas, às vezes, se eu conseguir colocar um pouquinho da textura logo de cara, daí eu paro. Olha como já preenche com uma coisa granuladinha. Então, agora eu volto pro normal. Que esse é um jeito de não exceder. Usa um pouco, volta. Daí vamos definir melhor a área da luz. E vale lembrar, ó, que se a luz está batendo aqui, eu tenho sempre, ó, eu posso pegar a própria cor do fundo. Ó, uma contraluz que dá para vir de fora, tá vendo? Não precisa encostar. Ela vem por fora da forma. Ó. Que seria o quê? Isso aqui seria a luz que está batendo na superfície onde a bola está apoiada e voltando, refletindo nela, né? Tem até um pouquinho aqui também. Tá vendo que é do chão, né? Inclusive, daqui a pouco eu vou fazer um negócio bem legal. Acho que dá para trabalhar um pouco mais no core shadow, que é o core shadow é o quê? É a sombra que fica aqui no meio. Porque a sombra ela não é em tudo, certo? Isso aqui é num astro, num celeste, que não tem nenhuma superfície para refletir luz em volta dele, e fica assim a sombra. Na lua, sei lá, mas aqui tem muitas áreas que refletem. Então, ó, a gente vai... Opa, não sei se... Desculpa. Tá morrendo muita textura? Deixa eu ver aqui o granuladinho. Tá vendo que ele ainda resiste, esse granulado. Por isso que eu ponho ele no começo e dou um tempinho e depois uso de novo. Ele aguenta umas camadas em cima. Vamos colocar um pouquinho mais de contraluz aqui. Ó. O lance da contraluz é ela aparecer mais aonde está escuro no fundo. Certo? Ó. Você nem vê a contraluz assim, mas aqui você vê por quê? Porque no fundo tem um contraste que permite. A gente pode voltar na luz, subir mais. Vamos dar um toquinho de textura agora na luz também. Dissolver.
A luz tá batendo aqui, né? Ó, ele já marcou uma textura na sombra, com 2 borrifadas que eu dei. Tirei uma. Tirei uma, tirei 2. Tá vendo? Então, ó. Vou pegar mais claro ainda. Pronto. Ó, dei 2 borrifadas. Agora eu vou tirar o dissolve e vou continuar no normal, porque senão vai carregar demais na textura. Ó, mesmo agora, ó, eu subindo, tá vendo? Elas ainda ficam ali no ponto. Se você é um aluno iniciante meu, ou que não faz aula comigo e não está acostumado a pintar, principalmente no digital, não encana com a textura agora do granulado ou não. Vai só no pincel normal mesmo, até conseguir fazer com uma certa tranquilidade. Tá? Essa preocupação não precisa vir precocemente. Agora, antes de dar o toque final na bolinha, eu trabalharia um pouco melhor o ambiente. Então a gente vai salvar, que é bom, né? E voltar para a camada do fundo. Então o que a gente vai fazer agora aqui? Primeiro, eu acho que dá para clarear um pouco mais, também talvez usando um pouco do dissolver. De novo, vou aumentar bem. Ó, foi muita textura? Talvez tenha sido muita na sombra. Vamos deixar mais na sombra, mais na luz. Ó, estourou demais aqui também. Pronto, vou sair já. Vou colocar o normal. Pronto, às vezes ele me trava. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tô clareando porque eu quero pôr foi muito, né? Uma luz passando aqui por trás. Agora eu estou trabalhando na atmosfera, né? Nessas nuancezinhas, que o aerógrafo é bem legal também para fazer. E eu queria tentar pôr, que eu nem tenho ali, mas aqui eu queria. Vamos ver. Acho que vai dar, hein? Opa! Ó, às vezes, se você quiser fazer, isso é uma coisa que eu ainda não... que eu tô treinando ainda melhor, que é transformar superfícies em áreas polidas, quando você, de uma certa forma, põe reflexos. Então, ó, se a gente vier com o aerógrafo e colocar um reflexo, mais ou menos, da bola aqui, ó. Tá vendo? Daí tem que entrar um pouquinho da luz dentro da sombra, para parecer que tem esse reflexo da bola na superfície onde está apoiada. E na bolinha mais contra a luz,
Se tem um reflexo aqui, vai ter também reflexo na bola aqui, ó. Tá vendo? Porque como ela tá batendo na superfície e voltando, né? E um highlight para dar uma sensação de que tá polido ali. Dá até para dar uma borrifada de luz em cima do highlight, tá vendo? Para clarear um pouco mais. E eu acho que é isso, gente. Ó, é um exercício básico, né? Super simples, que vocês podem pegar uma bolinha de ping-pong, uma bolinha qualquer, ou uma bolinha 3D mesmo e ficar treinando. E nele tem todos os aspectos que a gente vai reproduzir depois numa pintura mais complexa, num retrato, alguma coisa assim. Certo? Sombra própria, sombra projetada. Né? Dentro da sombra própria tem o core shadow, que é o miolinho da sombra que está entre a luz refletida e a luz principal. Highlight e reflexos e coisa e tal que vocês vão ter dos materiais em volta. Espero que tenha ajudado. Vamos que vamos. Em breve posto mais coisas aí para vocês. Um abração a todos. Valeu, falou!